dia. É realmente bom estarmos juntos e começarmos o dia, amanhã, a semana também, na presença do Senhor, adorando o Senhor, louvando o Senhor, falando com o Senhor e também agora ouvindo a sua voz. E nós já celebramos a ceia do Senhor, nós já recordamos a sua morte, a morte de Jesus, e agora falaremos de ressurreição. E falar de morte e vida na mesma manhã não é estranho para nós que somos crentes, porque é na morte de Jesus que nós ganhamos vida, onde na cruz Jesus completou perfeitamente a obra do Pai e disse: está consumado. Nós vimos isso de forma profunda, clara e completa na sexta-feira com o Daniel. Está consumado, tudo está feito com perfeição. E sabemos que esse sacrifício foi aceito pelo Pai. Esse sacrifício perfeito foi recebido e aceito pelo Pai. Satisfez a sua justiça. O Pai que o ressuscitou dos mortos, pois a morte não podia deter Jesus. Ele vive. Jesus vive. Vamos falar de ressurreição. Para as nossas crianças, ressuscitar, o que é? Se às vezes nós usamos termos e assumimos que toda a gente sabe, mas eu creio que até as nossas crianças saberão, mas ressuscitar é voltar à vida. É voltar a viver. É quando alguém está morto e volta a viver. Como aconteceu com Lázaro, porque Jesus o ressuscitou, e como aconteceu com Jesus, de quem nós vamos falar. Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou. Eu queria convidar-vos a abrir as vossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Diz assim: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis querido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e é também vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados
em Cristo. Até aqui. É com este texto, é através deste texto que nós vamos falar da ressurreição de Jesus, o nosso Senhor Jesus. O que é bastante adequado ao nosso dia, como o Timóteo já referiu, como todos nós sabemos, o que é bastante pertinente e instrutivo para nós aqui. Nós podíamos ler todo o texto, porque na realidade, muito embora não seja um evangelho, este é o texto mais longo sobre a ressurreição que existe nas Escrituras. São 58 versículos que Paulo dedica à ressurreição. Mas nós vamos ficar nestes 22 versículos que lemos, nestes primeiros versos. É bastante. E muito podia ser dito sobre a ressurreição. Nós poderíamos falar de muitos aspectos. Eu vou, através deste texto, focar-me em 2 aspectos. Nós vamos falar das provas da ressurreição, 2 provas que aparecem neste texto. Muito mais poderia ser dito também. E também falaremos das implicações ou das consequências dos resultados, as implicações da ressurreição. Serão 4 através deste texto, mas também poderíamos falar de algumas mais. Então, falaremos da ressurreição do nosso Senhor Jesus, suas provas e suas implicações ou consequências. As provas. E, em primeiro lugar, nós queremos dizer que a prova que o texto traz logo em primeiro lugar são as Escrituras. A primeira prova da ressurreição de Jesus são as Escrituras. O texto começa por trazer as Escrituras como anúncio, pré-anúncio, profecia e concretização delas mesmas na ressurreição de Jesus. E queria que olhássemos para o versículo 3 e para o versículo 4. O versículo 3, falando da morte, diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E na sexta-feira vimos isto. Segundo as Escrituras, Cristo morreu pelos nossos pecados. E avança o versículo 4 e diz: e foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, a primeira prova da ressurreição de Jesus são as próprias Escrituras. A primeira testemunha são as próprias Escrituras. Quando no versículo 3 e 4 fazem aqui uma síntese fantástica do Evangelho. O que é o Evangelho? Podemos nós perguntar e responder. O que é o Evangelho? O Evangelho é que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 3. Que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Versículo 4. Esta é uma súmula, um resumo do Evangelho. Morreu pelos nossos pecados e ressuscitou segundo as Escrituras. Então, a primeira testemunha, a primeira prova, a primeira base da ressurreição que o texto traz, que Paulo traz aos Coríntios e que é trazido pelo texto a nós, é as Escrituras. E nós poderíamos ler também no Salmo 16, por exemplo. Diz assim: portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver as veredas da vida. Assim como já lemos com o Timóteo em Isaías 12, temos aqui no Salmo 16, uma profecia que depois é usada, ou que foi usada várias vezes pelos apóstolos, nomeadamente por Pedro, para demonstrar que Cristo havia de morrer e ressuscitar, conforme as Escrituras. As Escrituras já previam, já anunciavam isso. Não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então a primeira prova, a primeira base para a ressurreição de Jesus são as próprias Escrituras. As Escrituras, muito antes, previram que o Cristo havia de sofrer, mas que havia também de ressuscitar. As Escrituras diziam isto, atestavam isto, confirmavam isto, e assim aconteceu. A segunda prova são as testemunhas. E o texto avança para o versículo 5, dizendo repetidamente: foi visto, foi visto, foi visto.
E Paulo enumera várias testemunhas. Olhem para o versículo 5 novamente. Foi visto por Cefas, isto é, por Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então, apareceu a Pedro, apareceu a todos os discípulos e apareceu a 500. O irmão Humberto, há poucos instantes, dizia, quando da distribuição dos símbolos, que apareceu a centenas de irmãos, e apareceu mesmo. Muitas vezes nós ficamos a nossa atenção só nos apóstolos, mas é verdade. E Paulo dizia aos coríntios, alguns deles, a maior parte deles ainda vivem. As testemunhas que viram Jesus ressurreto, que viram Jesus vivo, que o tinham visto antes da crucificação, que caminharam com ele, que o ouviram pregar, que viram os seus milagres e que o viram ressurreto. Alguns já dormem, alguns já morreram, descansam em Cristo. Mas muitos, a maior parte, ainda vivem. Vocês, coríntios, se forem lá a Jerusalém, se forem lá a Judeia, podem falar com eles. Podem falar com eles. Depois foi visto por Tiago. Depois por todos os apóstolos. Li o versículo 7. Agora o 8. E por derradeiro de todos me apareceu a mim como a um abortivo, como nascido fora do tempo. Então, o texto avança para dizer que a segunda prova da ressurreição de Jesus são as testemunhas. São aqueles que viram Jesus antes da crucificação, o viram morto, o viram sepultado e o viram vivo e ressurreto. O viram vivo e ressurreto. E nos Evangelhos, nós lemos isso também. Aliás, já lemos esta manhã. Já lemos em Lucas. Há relatos em Mateus, Marcos e João. Nós já vimos nos Evangelhos como Jesus ressurreto se revela e aparece aos seus discípulos. As testemunhas são uma prova. A igreja é uma prova. A igreja é testemunha e prova disso. O nascimento da igreja, o progresso da igreja, a expansão da igreja, como nós estudámos até há bem pouco tempo, às sextas-feiras em Atos dos Apóstolos, são prova da ressurreição do Senhor Jesus. Se não vejamos, Jesus morreu, foi sepultado e mesmo após os primeiros relatos da ressurreição de Jesus, onde é que estavam os discípulos? Fechados, com portas trancadas, com medo. Pobres homens, a maior parte deles, incultos até, uma boa parte deles, cheios de medo, porque se assim fizeram ao Mestre, o que iria acontecer aos seus discípulos. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou e lhes apareceu várias vezes, e isso muda tudo. A sua paz, a sua presença, o seu poder. E a igreja começou e nunca mais parou e jamais parará. Está espalhada por toda a terra. Vejam lá, até chegou a Partilhó. Jamais parará. Jamais parará. As Escrituras são a base da ressurreição, são a primeira prova da ressurreição, são o anúncio e a confirmação da ressurreição. E as testemunhas também são prova da ressurreição. São prova da ressurreição. E Paulo, ao falar aos gregos, Paulo, a falar aos coríntios, apela às Escrituras e apela às testemunhas. Que loucura é essa se Cristo não ressuscitou? O que é que estes homens todos e mulheres andam a dizer? Porquê é que existe igreja? Porquê é que existe igreja se na realidade Cristo não ressuscitou? Como é que 11 homens e algumas mulheres dão origem a algo que impacta todo o mundo, muda todo o mundo e chega até nós aqui? Se Cristo não ressuscitou. Se Cristo não tivesse ressuscitado, eles teriam ficado trancados com medo. Teriam sido presos, talvez mortos, e nunca mais se ouviria falar de Jesus. E é importante aqui relembrar que muitos falsos cristos se levantaram antes de Jesus. E depois também, mas antes de Jesus. Aliás, esse é o conselho de Gamaliel, em Atos, que diz, olha, já se levantou aquele, e depois não deu em nada. Se isto for de Deus, não podeis nada contra isto. E era de Deus. E a igreja prosperou e continuou. Mas muitos se haviam levantado como falsos cristos.
e com grupos de apoio maiores do que 11 homens, a maior parte deles iletrados e pescadores. Grupos maiores não deram em nada. Poucos homens e algumas mulheres abalaram o mundo. Porque eram sábios, porque tinham poder? Não. Porque Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Quero aplicar, ao falar das provas, nós devemos aplicar. E a primeira aplicação é uma aplicação que já fizemos na sexta-feira. A palavra é credível. A palavra é confiável. Tu podes confiar na palavra. A palavra prometeu que viria Jesus. E ele veio. A palavra prometeu que haveria salvação. E essa salvação chegou por Jesus, que morreu e ressuscitou conforme as Escrituras. Então tu podes confiar na palavra. Se assim diz, é porque é. Se diz que assim foi, é porque aconteceu assim. Se diz que assim será, é porque no futuro assim será como ela diz. A palavra é confiável. A palavra é credível. A maior promessa cumpriu-se. A promessa da nossa salvação. A vinda de Jesus. Então tudo se cumprirá. Tudo se cumprirá. A Escritura é credível e confiável. Testemunhas. Aqueles que viram Jesus ressurreto são prova da sua ressurreição e foram simultaneamente também o meio usado para o avanço do reino de Deus. Assim, eu quero aplicar a cada um de nós, a Igreja é tanto a prova da ressurreição de Cristo, como é simultaneamente o meio usado por Deus para o aumento da Igreja na terra e nos anos. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós, mesmo aqui em Partilhão hoje, nós, eu e tu, que cremos, somos também prova da ressurreição de Jesus. O facto de estarmos aqui hoje é prova de que Cristo ressuscitou mesmo. E eu e tu somos tanto o meio que Deus quer usar para levar esta mensagem, este Evangelho, a outros, como somos prova da sua ressurreição. Somos parte da prova da ressurreição de Jesus. Nós, hoje aqui, no século XXI, no dia 17 de abril de 2022, em Partilhão, somos prova da ressurreição de Jesus. Vamos avançar. Deixando as provas, passamos às implicações, às consequências da ressurreição de Jesus. E podíamos falar de muitas, vamos focar-nos apenas em 4 que saem diretamente do texto. As implicações aparecem na negativa. Nós traduziremos essas implicações para a positiva. E elas aparecem na negativa devido ao contexto da carta. Em Corinto, na igreja em Corinto, fruto da cultura da época, havia entrado o erro e a falsidade, o engano acerca da ressurreição. A ressurreição era negada. Podemos reler o versículo 12 e 13. Olhem para o texto. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, isto é o Evangelho. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Se vocês são salvos e são igreja, por causa da pregação de Cristo ressurreto, como é que alguns de vós, que estão na igreja, acreditam que não há ressurreição dos mortos? O 13 conclui: se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Isto podia ser dito aqui. Nós somos salvos e estamos aqui porque Cristo ressuscitou. Será que há aqui alguém que não acredita na ressurreição dos mortos? É que se a ressurreição dos mortos não é real, não existe, Cristo também não ressuscitou. O nosso contexto tem algumas semelhanças. Hoje muitos, numa sociedade no Ocidente supostamente evoluída, riem-se se nós afirmarmos, se nós dissermos que acreditamos na ressurreição. Mas a verdade é que nós cremos na ressurreição. Afirmamos a ressurreição de Jesus. E é nessa verdade que nós estamos seguros. É nessa verdade que nós nos baseamos. É por essa verdade que nós cremos. Que somos salvos e estaremos para sempre com o Senhor. Não deixa de ser interessante este contexto que ri da fé. Não deixa de ser interessante e até irónico que este mesmo contexto que ri da ressurreição
está tão inclinado e tão seduzido por todas as tradições orientais como a reencarnação. Um estudo recente mostra que 1/3 dos jovens nos Estados Unidos acredita na reencarnação. Riem da ressurreição. Creem na reencarnação. O que nos leva a pensar que o homem não muda mesmo. O ser humano não muda, por mais evoluído que possa parecer, o ser humano não muda. E as suas necessidades também não mudam. As necessidades do ser humano são as mesmas. As nossas necessidades são as mesmas necessidades dos crentes em Corinto. As necessidades das pessoas ao nosso redor são as mesmas necessidades das pessoas na cidade de Corinto. Mudam a forma como as coisas são apresentadas e colocadas. Mas todas as pessoas pretendem resolver a questão. O que é que acontece depois? O que é que eu faço com este sentido de eternidade, de projeção de futuro? De planear o amanhã e de, se possível, querer viver eternamente? De não acabar e está a ser tão bom, mesmo quando é mau? Como é que eu faço para resolver isto? As necessidades do ser humano são as mesmas. O ser humano, na realidade, precisa sempre do mesmo. Confiar em Cristo. Arrependimento e fé. Para chegar à vida e um entendimento claro, luminoso, radiante, que traga verdadeiro sentido. Então, mas avançando, quais são as implicações, as consequências da ressurreição? Primeira implicação, na pregação e no testemunho. Na pregação do Evangelho, no testemunhar aos outros. O texto argumenta os crentes de Corinto e desafia-nos também a nós. No versículo 14, no início do versículo 14, quando diz: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. Há implicações da ressurreição de Cristo no nosso testemunho e na pregação. E o texto começa por dizer: se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição, é vã a nossa pregação. Não vale nada a nossa pregação. É sem sentido. É inútil. E avança mais. Olhem para o versículo 15. Olhem para o versículo 15. O que é que diz? E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Se a ressurreição não é real, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, não vale nada pregarmos. Não vale nada crermos nessa pregação e não vale nada testemunharmos isso ao outro. É vã, é inútil. E mais, estamos a mentir. Estamos a dizer coisas falsas em relação a Deus. Mas, de facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sem ressurreição, ficamos sem mensagem. Sem ressurreição, ficamos sem mensagem, ficamos sem pregação. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou. A verdade é que nós temos algo a pregar. Que Cristo morreu segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. Versículo 20. Mas de facto Cristo ressuscitou dentre os mortos. Mas de facto Cristo ressuscitou dentre os mortos. Esta é a resposta a todas as implicações que aparecem construídas de forma negativa e nós vamos construir de forma negativa. Mas de facto Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então há ressurreição. Cristo ressuscitou e a nossa pregação é útil. A nossa pregação é necessária. O que pregamos e testemunhamos é verdade. Podíamos ler também em Romanos: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esta é a nossa fé. E esta é também a nossa pregação, que é útil para a salvação de todo o que crer nesta mensagem. É isto que nós também anunciamos esta manhã. Que se tu com a tua boca confessares ao Senhor, se tu no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. É isto que nós pregamos aqui esta manhã também. Que há salvação em Jesus. Porque morreu segundo as Escrituras e ressuscitou pelo poder de Deus segundo as Escrituras. A nossa pregação não é vã.
O nosso testemunho no dia-a-dia, aos nossos amigos, aos nossos colegas, aos nossos familiares, não é vão. Pelo contrário, é útil, é necessário e é preciso. Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Mas há implicações também na nossa salvação e na nossa fé. Há implicações na nossa fé. O texto continua a argumentar e a desafiar no seguimento do versículo 14. Olhem para a segunda parte do versículo 14. O que é vã? É vã a pregação, mas avança o texto a dizer: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, isto tem implicações na nossa salvação, na nossa fé. Ela é vã. Há tantas pessoas que creem em coisas que não têm sentido, que são vãs. Há pessoas que creem com sinceridade, acreditam, mesmo. Nem a propósito. Estão a ouvir? Acreditam que há algum tipo de... E nós rimos-nos pela ponte que eu fiz e pelo contexto. Eu percebi, eu também me ri. Pela ponte, pelo contexto. Mas há pessoas que acreditam sinceramente, genuinamente, que há alguma virtude, que há algum valor, que há algum poder em beijar uma cruz. E não estamos a falar de uma crença completamente distante das Escrituras. Estamos a falar distante porque tem erro, mas próximo o suficiente para dizer que é baseada nela. Tantas pessoas creem em tantas coisas vãs. E se Cristo não ressuscitou, nós também estamos a crer em vão. Se Cristo ainda está nessa cruz, se Cristo ainda está na cruz, ainda está morto, não vale a pena crer, porque não serve de nada. É vã a nossa fé. É vã porque não traz salvação. É vã porque não serve de nada e continuamos mortos nos nossos pecados. É isso que diz o texto 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, não vale nada crer. Crer em Jesus é o mesmo que crer noutra coisa qualquer. É vão, é inútil. Ainda estáis mortos nos vossos pecados. Ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, ele era só mais um que se fez de Cristo. Morreu, mas Deus não aceitou o seu sacrifício. Morreu, mas só serviu para si. Para ser admirado, para ser contemplado. Mas vocês estão a querer de forma inútil e permanecem nos vossos pecados. Sem ressurreição, sem Salvador. Sem ressurreição, sem salvação. Mas, versículo 20, parte inicial. Mas de facto Cristo ressuscitou dentre os mortos. Mas de facto Cristo ressuscitou dentre os mortos. A nossa fé não é em vão. A nossa fé é útil. Fomos realmente salvos e perdoados dos nossos pecados. Aleluia. A nossa fé não é vã. Pelo contrário, é tudo o que temos. Não fizemos nada, mas cremos, confiamos, depositamos a nossa fé, a nossa confiança em Jesus, que realmente morreu e realmente ressuscitou. De facto, Jesus ressuscitou dos mortos. A nossa fé não é vã. Aleluia. Podíamos ler também Romanos, capítulo 8. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que os condenará? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos condenará? É Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Temos Salvador. Somos salvos por Jesus, pela fé. Há implicações na nossa pregação, na nossa fé e também há na nossa vida. Há implicações no nosso propósito, no sentido da nossa existência, no dia a dia, no cada dia. O texto continua a desafiar, a afirmar
o que está no versículo 19. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Há implicações da ressurreição de Jesus na nossa vida, no nosso sentido de existência, no dia a dia. Porque se Cristo não ressuscitou e nós só esperamos em Cristo para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se Cristo não ressuscitou e nós somos apenas pessoas que têm uma moral e que, baseado num livro antigo, querem viver de uma forma mais ordeira e mais santa, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mais valia comer e beber como se não houvesse amanhã. É Paulo que diz isso noutro texto. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Se esperamos em Cristo só para aqui, se Cristo não ressuscitou, a nossa vida, enquanto crentes, a nossa piedade, a nossa religião, o nosso culto, o tempo que investimos, é inútil. Nós somos miseráveis, nós estamos completamente equivocados. Sem ressurreição, sem presente, sem sentido, sem propósito. Se não há ressurreição, tudo o que nós fazemos, a começar pelo que estamos a fazer aqui esta manhã, não faz qualquer sentido. É uma perda de tempo e é uma ilusão. Sem ressurreição, não temos presente e não temos sentido ou propósito para a nossa vida. Tudo o que fazemos é equivocado. Podíamos viver como os outros. Mas de facto, versículo 20, mas de facto, Cristo ressuscitou dos mortos. E a nossa vida tem sentido. A nossa vida tem mais sentido agora do que nunca. Ela ganhou sentido que na realidade não tinha. Agora, tudo faz sentido. As alegrias não são um fim em si mesmo, mas tornam-se mais saborosas. As dádivas, os presentes, tudo o que corre bem, não são o nosso Deus, mas são ainda mais valorizadas e desfrutadas, porque vêm do Deus que deu a maior dádiva a Jesus, que morreu e ressuscitou. Até as dificuldades e as tristezas do dia, até as dores e angústias, ganham um propósito, ganham um sentido e não anulam a nossa vontade de viver ou a nossa existência. Porque de facto Cristo ressuscitou e a nossa vida tem mais sentido do que nunca. Não é o nosso trabalho, ou o nosso sucesso, a nossa carreira que dá sentido à nossa existência. Mas até no nosso trabalho nós podemos e somos chamados a trabalhar de determinada maneira por causa da redefinição de sentido que a nossa vida ganhou por causa de Cristo ter ressuscitado. Não é a nossa família que dá sentido à nossa vida, à nossa existência. Mas até na família nós ganhamos uma nova alegria e um novo propósito e um novo desfrutar pelo facto de Cristo ter ressuscitado dentre os mortos. E poderíamos continuar a dar exemplos. De facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos. A nossa vida tem sentido mais do que nunca. E podíamos ler João 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E é natural e óbvio que Jesus está a falar de eternidade também e, acima de tudo, de eternidade. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Mas Jesus não está a falar só de eternidade. Está a falar de vida no presente também. Não estou aqui a falar de prosperidade, mas estou a falar de uma vida abundante, uma vida que faz sentido. Uma vida que tem propósito. Uma vida que glorifica a Deus. Uma vida onde há gozo no Espírito Santo, que é um gozo que o mundo não pode experimentar. Uma vida que tem uma paz que o mundo não pode receber porque é o Espírito que a traz. Há uma vida abundante, uma vida com propósito. Sem ressurreição não temos presente. Mas com Jesus ressurreto, como de facto ressuscitou, nós temos presente, sentido e propósito para a nossa vida. Temos vida, temos propósito, temos sentido, temos presente. E por último, temos futuro também. A quarta implicação e consequência tem a ver com a eternidade. Tem a ver com a eternidade. Há implicações na eternidade, na esperança vindoura. O texto continua a desafiar no versículo 18, quando diz: se não há ressurreição, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se não há ressurreição, os que morreram e eram crentes e confiavam em Cristo estão perdidos. Estão perdidos.
Todos os nossos queridos que confiavam em Jesus e que já partiram, estão perdidos se não há ressurreição. Todos nós, quando partirmos, se não há ressurreição, estaremos perdidos. Não há futuro. Todos os crentes da história da igreja, milhões de milhões, estão perdidos se não há ressurreição. Também os que dormiam em Cristo estão perdidos se não há ressurreição. Sem ressurreição, sem futuro. Se não há ressurreição, não há futuro. Não há eternidade e não há esperança. Sem ressurreição, sem esperança. Versículo 20. Mas de facto Cristo ressuscitou dentre os mortos. E vou continuar desta vez. Mas de facto Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Mas de facto Cristo ressuscitou e foi feito o primeiro daqueles que dormem. Foi o primeiro a ressuscitar. Ele é o primeiro de muitos. Então, de facto, aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão. Aqueles que dormem em Cristo têm vida e vida eterna. Porque Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito o primeiro dos que dormem. O primeiro a ressuscitar. Porque ressuscitou. Todos os que creem têm vida eterna e ressuscitarão também. Porque Cristo ressuscitou. Todos os que creem, todos os que já creram no passado e todos os que creem hoje, têm vida eterna e ressuscitarão também. E podíamos ler também na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus, isto é, Deus, sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Temos vida eterna. Temos esperança. Temos futuro. Seremos ressuscitados também. Seremos ressuscitados também. Implicações. As provas são as escrituras e as testemunhas. E as implicações na pregação é que ela é útil e que deve ser pregada. Na salvação é que somos salvos, temos Salvador e a nossa fé não é vã. Na vida, ela tem sentido. Não esperamos em Cristo só aqui. Esperamos em Cristo aqui, que redefine todo o nosso propósito de existência, e esperamos em Cristo para o futuro. Temos presente e temos futuro. Quero aplicar. Porque Cristo ressuscitou, devemos e podemos cumprir a missão. Temos falado muito sobre isso às sextas-feiras em Atos. Porque Cristo ressuscitou, conseguimos fazê-lo e podemos cumprir a missão. Pregar e partilhar a verdade. Isto é, pregar e partilhar o Evangelho. Podemos e devemos fazê-lo, porque Cristo ressuscitou. Podemos e devemos pregar e partilhar a verdade. Isto é, o Evangelho. Cristo morreu segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. Em segundo lugar, porque Cristo ressuscitou, temos Salvador. Estamos salvos e devemos viver confiados e agradecidos. Porque Cristo ressuscitou, temos Salvador. Estamos salvos e devemos viver confiados e agradecidos. Em terceiro lugar, porque Cristo ressuscitou, a vida e cada dia fazem sentido. E nós podemos viver como vivos. Porque Cristo ressuscitou, tudo faz sentido. E agora podemos viver como realmente vivos. É triste que aqueles que têm uma esperança vivam como se fossem mortos. Porque Cristo ressuscitou. A ressurreição, a Páscoa, a palavra, o Evangelho, todos os dias, e particularmente hoje, este domingo, é um desafio a sermos chamados a viver com esperança, como vivos, e não como pessoas que vivem sem esperança, que vivem tristes,
que vivem sempre da forma oposta à verdade da vitória do Evangelho. Sim, não estou a fazer aqui nenhum chamado à facilidade, que tudo é fácil e alegre e que não há dificuldades. Não estou a dizer isso, vocês conhecem-me e conhecem aquilo que eu digo. Mas, de maneira nenhuma, a Igreja é chamada para ser um povo triste e que vive com medo como se não tivesse esperança e futuro. Pelo contrário, porque Cristo ressuscitou, nós temos sentido na nossa existência, na nossa vida, até na nossa eternidade, e cada dia faz sentido, e nós somos chamados a viver como vivos. A viver como vivos. Quarto lugar, porque Cristo ressuscitou, a eternidade e o futuro não trazem pavor, não trazem dúvida. A nossa ressurreição e uma vida eterna com Cristo são uma esperança e uma certeza reais. Porque Cristo ressuscitou, não há medo do futuro, não há que temer a morte, não há que ter medo, pavor ou dúvida. A nossa ressurreição é tão certa como a de Jesus. A nossa vida e vida eterna é tão certa como o facto de que Cristo morreu e ressuscitou, segundo as Escrituras. A nossa esperança e certezas devem ser concretas e reais. Uma última aplicação e ponte para a nossa série sobre a família. Na família, a nossa única esperança só pode ser mesmo o poder da ressurreição. Não é o facto de sermos bons, de fazermos tudo direito, de que as coisas até estão a correr bem no nosso casamento, de que olhando à volta os nossos casamentos estão direitinhos e se calhar alguns outros não. Isto é orgulho e é o primeiro passo da queda. Na nossa família, nos nossos relacionamentos, nos nossos casamentos, a nossa esperança só pode vir mesmo do poder da ressurreição, o poder de Deus. A presença de Jesus Cristo vive e ressurreta em cada vida, em cada casa e em cada dia. Essa é a nossa esperança. E há esperança para nós, para as nossas casas, para as nossas famílias. Mesmo que tudo às vezes possa parecer desafiante ou difícil demais, mesmo que passemos por tempos e épocas em que tudo parece perdido e até morto, há esperança em Jesus. No que toca a tudo, e particularmente neste aspecto da família, tudo o que parece morto pode voltar a ganhar nova vida. Em Jesus e por Jesus. A nossa esperança é Jesus. Quero finalizar dizendo que a ressurreição é a fonte de esperança de todos os crentes. Mas temos que alertar esta manhã, e é o que a Escritura também o faz, que a ressurreição de Jesus é tanto uma fonte de esperança, de certeza de salvação e de futuro, quanto é também uma garantia de que haverá juízo futuro. A ressurreição de Jesus é tanto uma fonte de bênção e de alegria e de esperança para quem crê, quanto é um alerta de que haverá juízo futuro. A palavra diz isto em Atos 17. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Podemos ter certeza absoluta de uma coisa: Deus vai julgar a terra por meio de Jesus. Isso é certo. Deus deixou isso claro, fixado, também ao ressuscitar Jesus. Deus dá a garantia a todos de que há de julgar com justiça o mundo, porque ressuscitou Jesus dentre os mortos. Isso deve ser tido como claro e absoluto. Então, li de propósito o versículo 30. Deus não tem ainda em conta, ainda hoje é válido, aquilo que Paulo pregou em Atenas. Deus ainda hoje continua a não ter em conta os tempos da ignorância. Ele anuncia a todos os homens, em todo lugar, inclui Partilhó, todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Que se arrependam.
E aquilo com o qual eu queria terminar era justamente com este versículo. Deus não tem em conta o tempo da tua ignorância. Se não crês em Jesus, corre para Jesus. Arrepende-te. Crê em Jesus. Crê naquele que morreu segundo as Escrituras e ressuscitou segundo as Escrituras. Crê. Confessa Jesus. E crê no teu coração que o Senhor o ressuscitou dentre os mortos. Tu tens Jesus. Tu crês em Jesus. É uma pergunta real. Habituamos, a maior parte somos crentes, às vezes até achamos que somos todos crentes, mas é uma pergunta real e concreta. O que eu quero fazer é começar pelas crianças, é começar pelos meus 2 filhos aqui à frente. Tu tens Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Que todos o tenham. Proclamemos bem alto. Jesus. Somente Jesus. Jesus vive.